Olá, meus amados irmãos e irmãs, eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de traumas, tá? Queria falar um pouquinho sobre a definição de trauma, a superação do trauma e os limites, né, na recuperação em relação a traumas psicológicos, tá? Eu estava assistindo um podcast agora na madrugada do dia 1º de outubro de 2024 e agora é 3h40 da manhã. E eu estava assistindo esse podcast, né? Falando um pouco sobre esse assunto do sofrimento, dos traumas, da superação dos traumas e tal. E eu fiquei com vontade de conversar a respeito desse tema com vocês. Eu não sou expert em nada disso, tá? Mas eu tenho alguma noção um pouco destas coisas e eu queria abrir o meu coração para vocês a respeito desse assunto. Definir o que é trauma não é uma coisa assim muito fácil, especialmente o trauma psicológico. Mas talvez os traumas físicos podem nos ajudar a começar a entender um pouco esse assunto. Geralmente o trauma físico, ele é um machucado que dói, impossibilita a parte do teu corpo que está machucada de funcionar adequadamente e que demora um certo tempo para se recuperar e que demanda um trabalho especial para essa recuperação, tudo bem? Então você machucar o joelho, tomar um soco na cara, quebrar o braço, sei lá, existem traumas mais leves e mais pesados que tem que ver um pouco com essas experiências, né? Da gente se machucar enquanto seres com corpo, né, físico, tal, do funcionamento do nosso corpo e tudo mais. O trauma psicológico, então ele vai ser algo parecido com isso. Ele é um machucado que também impede assim o funcionamento mais eficaz e mais adequado do nosso coração em relação a questões de sentimentos, emoções e questões internas, né, da nossa mente sobre como que a gente experimenta certas realidades e como que a gente enxerga as questões da vida e tudo mais, assim. E a gente se machucar emocionalmente, psicologicamente, às vezes é uma coisa até mesmo mais complicada do que o trauma físico. Ainda que tudo depende um pouco do que nós estamos comparando, né? Por exemplo, o menor trauma físico e o maior trauma psicológico, o trauma psicológico é infinitamente pior, né, se você for comparar dessa forma. Mas o menor trauma do ponto de vista psicológico, comparado ao maior trauma possível de você sentir em termos físicos, é óbvio que o trauma físico é muito maior. Então, tudo depende um pouco, né? Você ficar levemente triste por uma decepção, vamos chamar isso de um trauma, é uma coisa muito mais leve do que você perder os seus 2 braços, né? Vamos dizer assim. Ao mesmo tempo, você passar por um vale muito profundo de sofrimento psicológico é uma coisa muito mais complicada do que você ter um machucado no braço. Que ainda que seja incômodo, seja um machucado leve que logo você vai esquecer e vai superar. E etc. Então, os traumas psicológicos, eles
alcançam todas as pessoas na face da Terra. Não existe ninguém que já existiu neste mundo e que foi isento de traumas psicológicos. Os traumas psicológicos, eles são absolutamente onipresentes na vida dos seres humanos. O que não quer dizer que todo mundo passa pelos piores traumas, né? O que não é verdade. Mas todo mundo passa, pelo menos, pelos traumas mais leves, né? Que tem que ver com inúmeras questões de todo tipo de emoção negativa que a gente experimenta em função da realidade negativa que nos envolve na vida neste mundo. Então, sei lá, sentimentos de tristeza, rejeição, revolta, raiva, sentimentos de ser traído, abandonado, não amado, não respeitado, abusado, usado, sei lá, e a gente poderia multiplicar assim sensações e sentimentos ruins praticamente ad infinitum, assim, porque existe todo tipo de experiência ruim na vida de seres humanos em função da realidade ser tal qual ela é, com as suas crueldades, com as suas questões difíceis de se compreender, difíceis de se aceitar, e etc. Então, esse é um assunto muito grande, muito amplo e muito difícil, né? Em geral, a maioria das pessoas vai falar um pouco assim de traumas, mas mais assim no espectro um pouco mais pesado de experiências. Ninguém muito considera, por exemplo, uma tristeza normal como sendo uma experiência traumática, tá? Em geral, a tristeza ela só vai ser considerada traumática, pelo menos para a maioria das pessoas, se ela for muito profunda, tá? Aí sim pode ser que as pessoas tenham um pouco mais de costume de dizer que estamos diante de um trauma. Em geral, tristezas mais normais, assim, não são vistas assim como traumáticas, né? Apesar de que, na minha opinião, são, mas em grau pequeno, tá? É como dizer assim que uma dor pequena não é dor, mas a dor mesmo é aquela sinistra. Não, não concordo. Uma dor pequena é uma coisa que passa muito rapidamente. Vamos dizer aqui, ó, vou dar um beliscão na minha própria mão. Dói, mas imediatamente depois já para de doer. E geralmente o trauma é uma dor mais persistente. Se eu, sei lá, furasse a minha mão e ela ficasse doendo por meia hora, já seria uma dor mais profunda, mais pesada, mais persistente. Mas dor é dor, né? Ainda que é verdade que não se pode comparar uma dor muito leve com uma dor muito pesada. Porque a dor muito pesada, ela é diferente. Eu acho que a dor mais pesada que eu passei em toda a minha vida foi um tratamento de canal que eu fiz aqui em um dos dentes aqui, a parte inferior aqui dos meus dentes. Eu lembro que um dente meu quebrou, mas eu estava sem grana para consertar. Ele doeu, depois parou de doer. E eu acabei negligenciando um pouco isso. E passou, acho que alguns meses, até que realmente começou a doer o dente. E aí, quando começou a doer, eu fui no dentista e eu me lembro que era um dentista muito bom lá em Jundiaí na época. E tinha o dentista homem e uma dentista mulher. O dentista homem era o cara mais fera lá do consultório e a menina não era uma má dentista, mas era mais limitada, vamos dizer assim. E ela que foi me atender. E o meu dente estava completamente, sei lá, sensível e
zoado, assim. E ela me deu uma anestesia, duas, três, quatro, cinco, seis, e não pegava anestesia de jeito nenhum. E ela chamou o colega dela para ver se ele conseguia me ajudar, porque não tinha o que fazer, né? Tava inflamado, assim, e não tinha o que fazer, não pegava anestesia. E ele veio e avaliou e tal, ele falou assim, olha, vai ter que dar uma anestesia interdental, né? E ela não tinha muita segurança de fazer anestesia. Ele falou, não, então deixa que eu faço. E ele veio com aquela agulha bem no meio do dente, todo sensível e cheio de dor e etc, etc, etc. E foi muito difícil para ele dar aquela anestesia. Assim. Ele suava e eu também, a gente cogitou até de não avançar com o tratamento e tentar me medicar e eu voltar depois. Mas eu falei assim, cara, mete a faca nesse negócio aí, cara. E ele entrou e eu vi estrela, tá? Foi, acho que a maior dor que eu vivi na minha vida. Pelo menos do que eu me lembro. Às vezes quando a gente é mais criança, a gente passa por dor muito intensa assim, mas depois que a gente é adulto, a gente não lembra bem das sensações que a gente tem quando criança. Então talvez até eu já passei dores piores do que essa lá do meu dentista, mas pelo menos na minha vida adulta, tanto quanto eu me lembro, essa foi a pior dor que eu passei pela minha vida. Diz a lenda assim que os homens eles são um pouco mais sensíveis para a dor do que as mulheres, ainda que obviamente existem diferenças entre homens e mulheres, e a mulher mais sensível à dor pode ter uma experiência diferente do homem menos sensível à dor, mas as mulheres em geral são menos sensíveis à dor do que o homem, até porque a mulher passa pela dor do parto, né, que aí é uma dor bem pesada, né? Mas a dor física ela é muito diferente da dor psicológica. A dor psicológica, ela tem que ver assim com uma coisa muito profunda assim da experiência humana. E sei lá, assim, dos piores traumas que eu tenho em relação à minha vida do ponto de vista psicológico, eu diria assim que os meus maiores traumas têm que ver com o meu pai e com a minha mãe. São as pessoas que mais me fizeram sofrer em toda a minha vida. E na medalha de bronze tem que ver com a minha experiência com a senhora Machado, né? Com a Adriana. Que também, assim, é um sofrimento, assim, inacreditável, assim, pelo qual eu passei em relação a isso. E passo ainda em certa medida. E em relação ao meu pai e à minha mãe também. Claro, os aspectos mais dolorosos desses traumas já foram superados, tanto em relação aos sofrimentos causados pelo meu pai e pela mãe na minha vida, quanto pela Adriana. Mas os resquícios permanecem. E eu não me considero assim, uma pessoa plenamente recuperada em relação a estas questões, não. Tá? Que, sem sombra de dúvida, envolvem as questões mais difíceis de toda a minha vida e tudo mais. Mas antes de falar assim da persistência dos problemas e dos limites na recuperação, vamos falar um pouco assim sobre superação do trauma psicológico. Cada pessoa é um pouco diferente em relação às suas sensibilidades emocionais e psicológicas face a inúmeras realidades humanas. Tem pessoas que passam assim por problemas super graves e não se traumatizam tanto, tem pessoas que passam por problemas aparentemente menos graves e ficam super traumatizadas. Tudo depende um pouco de quem você é e o que você passou e tudo mais. Entretanto, é muito complicado assim a gente viver absolutamente
preso, né, nas consequências do nosso trauma ou dos nossos traumas, assim. Então, em alguma medida, todo mundo já se traumatizou, talvez mais de forma mais leve, mais média, mais pesada, e todo mundo já superou. Já tem alguma experiência de superação em relação a algum problema, um trauma e tudo mais. E geralmente, essa superação, ela acontece de forma mais ou menos gradual. Para algumas pessoas, essa superação ocorre de forma mais rápida, para outras, de forma mais lenta. Mas, em geral, a superação do trauma envolve a gente, primeiro de tudo, assim, se conscientizar do que de fato aconteceu para conduzir aquele trauma. O trauma psicológico, ele tem que ver assim um pouco com a gente não aceitar, a gente não entender, a gente não lidar bem com certas realidades. E tudo bem que assim seja, porque a gente não é obrigado a saber lidar com o que a gente não sabe lidar. A gente não é obrigado a não ter sensibilidades que a gente tem, não ter sentimentos que a gente tem. Como se a gente tivesse que negar a nossa própria existência para não se traumatizar. Nem tem como, né? Como você não ter joelho para não poder machucar o joelho, né? Ah, não, eu vou eliminar os meus joelhos para não ter nenhum machucado no joelho. Não tem como ser assim. A gente não pode eliminar os nossos sentimentos para não ter problemas sentimentais, emocionais e etc. Então a conscientização da questão, ela é muito importante. E essa conscientização, o primeiro passo dela é a própria dor, assim, porque é quando dói que a gente toma consciência do quanto que aquilo nos machuca, né? É quando dói. E aí a gente entra a gente entra numa questão assim da gente tentar entender por que dói. E por isso que algumas pessoas se recuperam de forma mais rápida, outras de formas mais lentas. Porque a busca pelos porquês da vida, eu acho que é a busca mais complexa que existe. Eu lido com o universo da teologia e de vez em quando, assim, algumas pessoas vêm pra gente, assim, como teólogo, e faz perguntas a respeito de Deus, assim. E as perguntas mais complicadas são aquelas que têm que ver com os porquês divinos, né? Por que Deus criou o mundo da forma como ele criou, mesmo com a sua onisciência, indicando que haveria o pecado e o mal, o pecado do diabo, o pecado de Adão e Eva, o meu pecado, o seu pecado, o pecado de todo mundo? Por que Deus fez isso? E a gente pode pensar muito a respeito desse tipo de coisa, a gente pode até chegar a vislumbrar algumas respostas a respeito destas questões, que tem que ver com questões de livre-arbítrio, de amor, de interconexão entre todas as coisas e tal, e sei lá, um monte de coisas assim. Mas a resposta, ou as respostas reais assim dos porquês, implicaria em que Deus viesse a responder essas coisas, porque ninguém fala em nome de Deus e os motivos divinos são tão complexos quanto o próprio Deus. E mesmo quando a gente deixa Deus de lado em relação às coisas, assim, a gente tentar entender os porquês da vida, é uma coisa muito complicada. E há pessoas que se satisfazem com respostas mais simples, e há pessoas que buscam respostas mais complexas, ou mais profundas, ou mais completas e mais satisfatórias. Então, em ampla medida também, a superação dos traumas tem que ver com
com o que a gente se satisfaz para entender o que aconteceu, no sentido de não necessariamente assim fingir que o trauma não aconteceu, que não houve problemas, que não houve pecados, que não houve machucado e tudo mais. Mas assim de tentar se pacificar em relação a tais e tais questões. E eu percebo assim que eu particularmente, eu não me satisfaço muito com as simplificações das coisas, tá? E eu tento entender as questões, e esse é um dos maiores motivos, assim, em função dos quais os meus traumas particulares, assim, eles são bastante profundos e persistentes, assim. Não quer dizer que eu já não tenha superado em ampla medida os piores traumas da minha vida, de alguma forma, né? Até porque se não fosse assim, eu estaria aqui absolutamente desesperado em prantos, né? Porque eu já passei por isso na minha relação com o meu pai, em relação a algumas questões, na minha relação com a minha mãe, na minha relação com a Adriana, que são os piores traumas da minha vida. Então o fato de eu estar aqui mais ou menos tranquilo, batendo um papo mais ou menos de boa, mesmo a respeito de assuntos difíceis, implica que já houve superação. E em geral também a superação, ela tem que ver com uma certa atitude positiva em relação às coisas. E não é muito fácil a gente ter uma visão positiva em meio daquilo que nos faz sofrer. Essa é uma questão um pouco complicada, assim, na verdade. Eu voltei ao consultório psicológico, né, nesse ano, e eu estou fazendo terapias e estou também fazendo diagnóstico, né, de questões psicológicas. Depois, um dia que tiver isso um pouco mais sedimentado, eu vou conversar com vocês a respeito dessas coisas. Eu estou um pouco em crise em relação também a essas coisas, mas eu não quero falar disso agora. Podemos falar sobre isso depois. Mas assim, eu estou fazendo terapia com 2 psicólogas diferentes, tá? Em uma delas, a gente fez vários exames e ela constatou assim que eu tenho um pessimismo acima do normal, tá? Inclusive, preciso tomar um pouco de cuidado com questões de ideação suicida, tá? Eu não tenho muita ideação suicida e, segundo o que a gente analisou e tal, eu me suicidar não é uma coisa assim muito provável não, tá? Mas existe o perigo de que, se eu vier a enfrentar um problema que seja muito difícil e complicado para mim no futuro, é possível que a minha forma de encarar certas coisas e etc e tal me faça correr o risco de suicídio, tá? Então, assim, essa é uma questão um pouco complicada, mas o que acontece, assim? Inclusive, é uma coisa engraçada, assim, né? Acho que quase um ano atrás, um pouco mais, um pouco menos do que isso, eu estava conversando com uma das inscritas aqui no canal, e é uma pessoa muito legal, assim, gosto muito dela, faz tempo que a gente não bate um papo, inclusive, e ela estava conversando comigo, assim, ela falou assim, sabe, Ezequiel, o seu problema é que você é como eu, você é pessimista, né? E eu falei para ela, que nada, fulana, não sou isso não, eu sou só realista. Ela falou assim, todo realista pensa que, aliás, todo pessimista pensa que é realista. E depois que eu fiz esses testes aí, algumas coisas que foram apontadas nessa direção aí já não tem mais muito como brigar com o diagnóstico, né? Mas assim, o que acontece? Realmente, provavelmente eu tenho algumas sensibilidades
maiores do que a maioria das pessoas em função da forma como a minha mente funciona e tudo mais. E então, vamos chamar assim de um pessimismo, seja uma coisa bem natural para mim, assim. E é assim, tipo, ainda que realmente esse lado mais negativo da minha personalidade, etc e tal, ele me faça sofrer, durante a maior parte da minha vida, eu aprendi a não perder a alegria de viver e o sentido da vida por causa disso, tá? Inclusive, eu sou um tipo de pessoa assim que até mesmo tenho algum tipo de prazer, mesmo em meio ao caos, assim, não tanto em relação ao sofrimento, né? Porque eu não sou masoquista, eu não gosto de sofrer, não gosto de fazer as pessoas sofrerem, tá? Inclusive, eu não tenho traços desse tipo na minha sexualidade. Eu não gosto de xingar, eu não gosto de bater, eu não gosto de humilhar, eu não gosto de tratar a mulher assim, de dominação. Então essa é uma discussão um pouco complexa, assim. Mas não existe isso em mim, tá? Entretanto, eu tenho um certo prazer, assim, no caos. Especialmente o caos, assim, do ponto de vista social, assim, sabe? Que se manifesta muito assim na minha postura e nas minhas opiniões e na minha forma de lidar com questões políticas, religiosas, de discussões assim, de ideologias e compreensões a respeito das coisas, e filosofias e tal. Que não sei se vocês percebem assim que eu sou sempre bastante envolvido com treta, né? E tem um pouco a ver com isso, assim. Mas ao mesmo tempo eu tenho sim um certo pessimismo e isso acaba me fazendo entender que a superação do trauma é uma coisa assim que existe dentro de limites, tá? Eu não creio em cura psicológica completa sobre os traumas. Isso, inclusive, pode ser até mesmo uma função do meu pessimismo, né? E pode ser até que eu esteja errado em relação a isso. Existem pessoas que relatam assim a superação de traumas bem complexos, bem profundos. Eu não tenho esses relatos para dar, então talvez por isso também eu não coloque as coisas dessa forma, né? Vocês veem, por exemplo, né? O nível de sofrimento que eu tive em relação à Adriana nesses últimos 10 anos que o nosso relacionamento terminou, é uma coisa absolutamente fora do normal. Tá? E com isso eu não quero dizer que a Adriana é uma pessoa ruim, que é culpada. Claro, ela tem a culpa dela, obviamente, mas em ampla medida a culpa maior é minha, até por permitir que esse tipo de pessoa como ela tivesse esse nível assim de impacto sobre a minha vida. Mas assim, refletindo sobre esses últimos 10 anos, assim, vamos dizer assim, que a gente terminou, a quantidade de sofrimento em mim, assim, é uma coisa gigantesca. Às vezes se manifesta meramente como uma saudade, uma tristeza, uma sensação ruim, aquela coisa assim que incomoda, mas nada demais. E em alguns momentos eu tô absolutamente desesperado, sabe? Boca seca, coração palpitante, taquicardia, aquela sensação de perna bamba. Eu passei por isso, sei lá, ano passado, entendeu? Pensando na Adriana, tipo, sabe, tipo, coisa inacreditável, assim, sinceramente falando. Coisa que não deveria existir, mesmo essa coisa dos pesadelos, assim. Eu melhorei bastante em relação aos pesadelos, depois que eu fiz a minha série sobre a Adriana. Mas eu vou falar sobre isso um pouco depois aqui nesse canal, tá? Ainda não chegou a hora. Mas já dá para dar um spoiler, eu melhorei em relação a isso.
Então o que eu fiz foi bom. Era o que eu realmente precisava fazer. E com certeza, assim, eu já não estou mais naquela condição desesperadora na qual eu estava. Graças a Deus, assim, graças a Deus mesmo. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso, assim, para mim é muito complexo, é muito profundo, é muito persistente. E por isso, assim, eu tenho uma visão de que, sei lá, entendeu? Porque, como que eu vejo, assim? A cura psicológica, ela envolve não só, assim, a aceitação em relação às coisas do passado, porque tudo isso eu já aceitei. Tanto em relação às questões da Adriana, quanto aos meus piores problemas com meu pai e com a minha mãe. Eu já entendi que meu pai é do jeito que ele é, nada vai mudar em relação a isso. Então eu já há muito tempo não derramo nenhuma lágrima sobre o meu pai. Com a minha mãe eu tenho um pouco mais de dificuldade em alguns pontos, mas eu não me desespero assim dentro desse ponto de vista, assim, parecido com o que eu já senti em relação ao meu pai e em relação à Adriana. Os sentimentos que eu tenho em relação ao meu pai e em relação à Adriana são muito parecidos. Mas o meu sofrimento é maior em relação à Adriana do que em relação ao meu pai. Isso é uma coisa muito louca, assim. Muito maluca. O meu sofrimento em relação à minha mãe também é bastante grande, mas ele é de uma natureza um pouco diferente. A Adriana e o meu pai, eles gritam, assim, no meu sentimento, a questão da rejeição, assim. Uma rejeição brutal para mim, assim. A minha mãe nunca me rejeitou, nunca me rejeitaria, então eu não tenho nenhum sentimento de rejeição em relação à minha mãe. Mas eu tenho sentimentos muito ruins em relação a questões assim de controle, superproteção e ansiedade, um monte de coisa assim que também são muito ruins para mim, assim. Me fazem muito mal, assim. E eu entendo assim que a cura destas questões não é meramente assim uma questão assim de eu aceitar as coisas como são e o passado como foi. Implica um pouco assim a superação de tais e tais questões, não assim que as pessoas, a Adriana, ou meu pai, ou a minha mãe, precisariam ser exatamente como eu gostaria que fossem, porque senão eu vou viver uma vida muito ruim. Eu não sei se é isso, eu não acho que seja exatamente isso, assim. Mas eu sinto assim como que eu fui machucado de forma muito intensa, em um lugar muito íntimo. E essa ferida nesse lugar, ela demanda, na minha visão, uma certa obra sobrenatural para acontecer, um certo milagre para acontecer. E eu sei assim que Deus faz milagres hoje na realidade. Mas sei lá, em relação a esses pontos específicos, eu não experimentei esse milagre. E eu não fico chateado com Deus por causa disso, porque ainda que Deus possa fazer um milagre, ele não tem obrigação de fazer. E eu entendo que, de certa forma, é necessário que exista realmente assim uma redenção, né, do meu coração, da minha mente, da minha experiência, em relação a todas essas questões e tal, e que eu tenho como horizonte, como perspectiva, a ressurreição dos mortos, a volta de Cristo, a glorificação. E eu não creio que esta forma de entender é o que me impede de experimentar ou cura ou milagre, num sentido mais pleno. Porque, na verdade, eu não acho que nem Deus, nem a realidade correspondam ao que eu creio, mas ao que é. É o que é. Inclusive, eu consigo estar aqui mais ou menos em paz conversando sobre estas coisas
como quem, entre aspas, superou, pelo menos os piores efeitos do trauma, é porque eu já entendi, já aceitei que é o que é. Claro que se eu me concentrar no passado e nestas questões em relação ao meu pai, a minha mãe, a Adriana e tudo mais, se eu me concentrar nisso por 10 minutos aqui, sem sombra de dúvida, eu vou me desesperar, chorar e é isso. E sempre vai ser assim. Sempre que eu me concentrar em relação a estas coisas, o resultado será o mesmo. Mas não é o que eu estou fazendo aqui agora. Apesar de eu estar tocando nestas feridas, eu já entendi, pelo menos um pouco. Eu já entendi um pouco assim os motivos e as questões do meu pai, da minha mãe, da Adriana. Eu já entendi assim que eles também não são do jeito que eles são porque eles querem. Eles não fizeram as coisas que eles fizeram na minha vida porque eles queriam fazer. O maior objetivo deles era me causar um trauma e um problema. Eu não conseguiria conviver bem assim com a realidade se eu acreditasse assim que eles fizeram as coisas que fizeram de caso pensado, assim. E eu tenho certeza também que eu já fiz muitas outras pessoas sofrerem em muitos outros contextos e tal, e eu posso dizer de mim, assim, que eu não gostaria que fosse assim, entende? Então, eu entendo isso em relação a eles também, né? Então, eu não vivo, assim, uma vida magoada em relação a Adriana, ao meu pai, à minha mãe, porque, olha, eles são ruins e não são do jeito que eu gostaria. Eu também não sou do jeito que as pessoas gostariam, eu também não sou do jeito que eu gostaria. E essas questões, elas são super complicadas e profundas. Então, por causa disso, eu entendo que uma cura, uma superação absoluta, ela não acontece. E a gente tem que conviver com a rejeição, com a saudade, com os porquês que a gente não entende, com as incertezas, com as dúvidas, os medos, as tristezas, as questões. Mas, ao mesmo tempo, a minha vida em relação a essas pessoas não consistiu só disso. Também houve muito amor, muita amizade, muito interesse no bem do outro, e mesmo que as coisas tenham desandado assim para o caminho que desandaram, tudo bem, eu acho que tipo era uma coisa difícil. É difícil pra gente assim, tipo, viver, né? Viver é uma tarefa difícil, né? O mundo é um lugar perigoso, a gente tem dúvida, a gente tem incerteza, a gente não sabe muito bem como lidar com certas coisas. E é como é. E sei lá, assim, se eu dizer essas coisas pra vocês ajuda alguém ou não, ou piora a situação de alguém ou não, eu espero que não. Mas, pelo menos assim, enxergar as coisas dessa forma, ainda que envolva algum sofrimento da minha parte, evita assim o desespero pior, assim, entendeu? Porque se eu me agarrasse à perspectiva assim de que eu preciso me ver livre desses traumas para poder ser feliz, eu nunca vou ser feliz. E eu preciso ser feliz a despeito desses traumas e mesmo na presença destas coisas, porque senão nunca vai dar certo. Então eu tenho que aprender a ter prazer no meio do caos. Não é isso? Sim, eu preciso aprender a dar risada das situações, eu preciso aprender a ter misericórdia em relação às questões, eu preciso aprender a amar essas pessoas incondicionalmente, independentemente de quem elas são e do que elas fizeram, porque eu também não conseguiria negar o meu amor por essas pessoas.
E eu preciso não ser egoísta no meu amor e não achar que as coisas precisam girar em torno de mim e ser do jeito que eu quero para que não exista sofrimento diante do fato de que as coisas não são como eu gostaria que fossem. E por isso a gente tem que conviver com pelo menos algumas consequências ruins destas coisas, até que Deus resolva todas as coisas. E para que esses problemas sejam superados, não basta eu me alienar e esquecer e deixar para lá que é isso que resolve. Não. Não é isso que resolve. Eu não acho que se alienar resolve nada. Mas, sei lá, quando Deus resolver as coisas, daí se resolve tudo. E aí Deus também não vai olhar só para mim, só para o meu pai, só para minha mãe, só para minha ex-namorada, ou só para essa pessoa, aquela pessoa. Deus vai olhar para tudo e todos, né? E eu creio que é só quando Deus restaurar todas as coisas é que haverá a superação plena e definitiva do mal. Até lá a gente tem que aprender a conviver com ele pelo menos um pouco, que não quer dizer que a gente tem que aceitar o que a gente não deve aceitar em termos de pecado e sofrimento e traumas e etc. Mas tem que ter maturidade para lidar. Porque de outra forma a vida se torna um fardo insuportável. E eu não quero que a vida seja um fardo insuportável. Eu quero que, a despeito da presença dos sentimentos ruins, dos traumas e das questões ruins, ainda valha a pena viver, batalhar, acordar no dia seguinte e continuar persistindo para conquistar o que ainda existe para ser conquistado. Tá bom? Espero que as minhas reflexões tenham feito bem a vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.